Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Chegamos ao final da semana e vamos terminar aqui as nossas meditações na Palavra de Deus, fortalecendo assim o nosso coração, fortalecendo assim o nosso relacionamento com Deus. Obrigado porque você está aí comigo, porque todos os dias me ajudou a pregar o Evangelho, compartilhando esse vídeo com as pessoas. Continue assim fazendo, viu? Se ainda não é inscrito ou inscrito no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. E ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos juntos fazer um breve resumo do que nós estudamos, de dentro para fora. Bom, não, nós entendemos definitivamente o que Jesus quis dizer quando ele falou que o que entra no homem não é o que o contamina, mas o que sai de dentro, porque sai do coração. O coração sai impureza, lascívia, assassinato, furto, adultério, prostituição, inveja, avareza, enfim, tudo isso ele disse, se referindo àquela situação que os fariseus estavam condenando seus discípulos por comerem sem lavar as mãos. Aí a pessoa, apressadamente, as pessoas do nosso tempo, lendo esse texto, dizem, Jesus purificou todos os alimentos, dizendo que, usando as palavras de Cristo, não é o que entra no homem que o contamina. E nós enfatizamos isso bem, né, durante a semana. Se você não assistiu os vídeos durante a semana, eu gostaria que você voltasse, especialmente o vídeo de segunda-feira. Vai falar exatamente sobre isso. Bom, se Jesus disse que não é o que entra no homem que o contamina, então ele se contradiz quando, se eu tomar veneno, eu vou perceber que aquilo vai me contaminar. Se eu comer determinadas comidas venenosas, aquilo vai me contaminar. Se eu, por exemplo, comer carne muito gordurosa, aquilo vai me contaminar, porque ele vai entrar nas veias, vai entupir as veias, vai me dar problema de coração. Será que Jesus estava ensinando exatamente isso? Claro que não, meu amigo. Jesus estava falando sobre a cerimônia dos fariseus em se purificar antes de tocar no alimento, porque o alimento se tornava impuro, segundo a concepção dos fariseus. Se tornava impuro pelo toque. Então, se eu tenho a mão suja, eu toco no alimento puro. Quando eu tocar esse alimento passa a ser impuro. E se eu comer um alimento impuro, eu também fico impuro. Jesus disse, não é isso. Não é o que entra no homem que o torna impuro, mas o que sai. Aqueles fariseus tão preocupados com pureza cerimonial eram os mesmos que no seu coração estavam tramando um assassinato contra Cristo. Por isso que ele disse, do coração procedem os assassinatos, os adultérios, prostituição, lascívia, avareza, furto. Entende? Nada a ver com o alimento. Jesus não se contradiziria. Inclusive o próprio Jesus disse, né? Vocês invalidam a palavra de Deus por causa da sua tradição. Como que ele poderia dizer assim, Levítico está aqui. A Bíblia que Jesus usava era o Velho Testamento, não tinha Novo Testamento. O Novo Testamento foi produzido muito tempo depois. Jesus está com a Bíblia aqui na mão. E lá em Levíticos 11 fala quais animais que devemos comer e quais que não devemos comer. Quais que eram os puros, quais eram os impuros. Os limpos e os imundos. Está aqui. Lá em Gênesis também fala a mesma coisa. Aí Jesus abruptamente fala assim, não, tudo está purificado? Contradisse claramente a palavra de Deus. E os fariseus poderiam olhar para ele assim, bonito, né? O senhor está dizendo que por causa da nossa tradição nós estamos invalidando a palavra de Deus. E o senhor está fazendo o que aí agora? O senhor não está dizendo que todos os alimentos são puros? Mas o que está dizendo aqui na palavra de Deus? Palavra de Deus, está escrito aqui, Gênesis está falando sobre animais limpos e animais impuros. Levíticos 11, falando claramente sobre o que devemos comer. O senhor não está também anulando a palavra de Deus? Jesus não foi acusado disso. Tanto por que não foi acusado? Porque Jesus não estava falando sobre alimentos. Jesus estava falando sobre a tradição dos anciãos que dizia que tocar o alimento com a mão suja, sem lavar, sem higienizar, tornava impuro cerimonialmente aquele alimento, de maneira que incapacitaria esse indivíduo impuro por conta da ingestão desse alimento de ir até a presença de Deus no templo. Não podia ir porque estava impuro. Jesus foi radicalmente contra esse tipo de coisa.
Vocês me honram com os lábios, mas seu coração está longe de mim, foi as palavras de Cristo. Aí Jesus sai de lá, aí encontra uma outra história, né, daquela mulher que pediu para Jesus curar a sua filha, quer dizer, expulsar um espírito imundo da sua filha, por amor à filha. Ela foi para pedir milagre para outra, não para si. Ela se jogou aos pés. Ela era uma sírio-fenícia, uma pagã, mas ela foi e se jogou aos pés de Jesus. Jesus dá uma resposta que levanta uma questão, né? Será que Jesus foi bruto com ela? Quando ela diz assim, não é bom, ele disse, não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Jesus está chamando essa mulher de cachorra? Deixa eu dizer uma coisa para você. Para a cultura judaica, aquela mulher era totalmente rejeitada. Ninguém entrava em contato com aquela mulher, ninguém tocava, porque os fariseus entendiam que não deveria nem sequer entrar na casa de um gentil, muito menos comer com ele. E agora o Senhor Jesus diz assim, ó, não é bom dar os pães dos filhos aos cachorrinhos. Primeiro se farta os filhos. Quando ele fala primeiro se farta os filhos, quer dizer que vai sobrar alguma coisa, né? E quando ele fala cachorrinho, ele usa o diminutivo. É uma diferenciação dos animais domésticos, aqueles que ficavam em casa, tinham carinho, o amor dos seus donos, e aqueles animais da rua que eram totalmente ignorados pelas pessoas. Inclusive, enxotados para longe, porque eram animais sujos, diferente dos animais de dentro de casa, que tinha amor dos seus donos. Jesus estava demonstrando carinho para aquela mulher, apesar de demonstrar claramente que os judeus, claro que ele veio para os judeus, ele era judeus, os oráculos foram dados aos judeus, então, diante do total de todas essas coisas, os judeus tinham vantagem sobre os outros povos. Eles conheciam a Deus e a eles foi confiado serem os guardiões dos oráculos de Deus. Por isso ele falou assim, não é bom dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Mas aquela mulher ganha o debate com Cristo e fala assim, não, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. E olha o tamanho dessa fé. Ela está dizendo assim, ó, o Senhor expulsar da minha filha aquele espírito imundo é uma migalha do seu poder, porque eu acredito que o seu poder é muito maior. Se uma migalha do poder de Deus é capaz de expulsar o demônio de alguém, o que dirá de um pão inteiro, né? Viu o poder que ela tem? Por causa da fé dela, diz a Bíblia que o Senhor Jesus diz, pode ir. Sua filha já foi liberta do demônio, e de fato foi liberta do demônio. Depois ele cura o surdo e o gago, tocando justamente onde precisava ser feito o milagre, nos ouvidos e na língua. E depois ele falou dos fariseus, né? Os fariseus, fariseus. Viram inúmeros milagres de Cristo, mesmo assim não acreditaram. Pediram um sinal, Jesus falou, não vou dar sinal nenhum. Não vou dar. Porque para um coração incrédulo, qualquer sinal é insuficiente. E aqui na lição de sexta-feira fala sobre a nossa questão pessoal. Agora é uma aplicação para nós. Olha o que ela diz assim. Ó. Quantas vezes nosso trabalho para Cristo e nossa comunhão uns com os outros são manchados pelo desejo oculto de exaltar o próprio eu? Os fariseus faziam isso. Né? Estavam diante de Deus, no templo, fazendo orações, jejuns, devolviam dízimos, mas a exaltação do próprio eu estava contida lá dentro do coração. Aí ela diz, com desejo da aprovação humana, com que facilidade se manifesta o pensamento de exaltar a si mesmo e o desejo da aprovação humana, com que facilidade, né? É o amor ao próprio eu, o desejo de um caminho mais fácil do que nos é designado por Deus, que leva à substituição dos preceitos divinos por teorias e tradições humanas. Aos seus discípulos dirige-se a advertência de Cristo. Cuidado com os fariseus, cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. Ela diz, a religião de Cristo é a própria sinceridade. Zelo pela glória de Deus. Essa é a motivação implantada pelo Espírito Santo. E unicamente a eficaz operação do Espírito pode implantar esse motivo. Somente o poder de Deus pode expulsar o egoísmo e a hipocrisia. Essa mudança é o sinal de sua atuação.
Quando a fé que aceitamos destrói o egoísmo e o fingimento, quando nos leva a buscar a glória de Deus e não a nossa, podemos saber que é verdadeira. Fé leva a atitude diferente. A fé verdadeira, ela nos leva sempre para a honra e glória do nome de Deus e não a nossa. Quem tem fé verdadeira sempre busca o anonimato para que o nome de Cristo seja exaltado. Lembra-se de João Batista? Importa que ele cresça, que eu diminua. E foi assim de fato. João saiu da história e Jesus brilhou cada vez mais. Nós temos hoje a maior religião do mundo, a cristã, graças a Jesus. Não é graças a João Batista. Apesar de que ele foi muito importante preparando o caminho para Jesus. Mas é isso. A verdadeira fé sempre leva a glória para quem? Para Deus. Toma, Senhor. Sempre vai buscar a vontade de Deus e não a nossa. Essa é a verdadeira fé. Se eu estou fazendo isso, esse é um sinal claro de que a minha fé é verdadeira. Se eu estou fazendo o contrário, buscando a minha própria honra, minha própria glória, isso é sinal de que a fé é meramente o pronunciar de palavras vazias, inúteis. É somente uma profissão, não algo que procede do coração. E aí, meu amigo, minha amiga, que tipo de fé que você tem exercido? É a fé como aquela mulher? Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos ou das crianças? Ou a fé presunçosa? Aquela que faz você sentir melhor do que os outros. Se é essa fé, saiba que ela não provém de Deus. Mas se a sua fé te leva sempre em harmonia com Deus e sua palavra, se a sua fé te leva sempre em sujeição à autoridade divina e harmonia no relacionamento com seus irmãos, saiba que essa fé, ela é verdadeira. Oremos. Pai querido, nos ajude a ter essa fé. Somente essa fé pode nos motivar, somente essa fé pode nos impulsionar, pode nos levar a agradar o Senhor e o teu coração. Suplicamos, Senhor, nos ensine, para que a nossa fé realmente se fortaleça todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Querido amigo, querida amiga, foi muito bom estar com você. Amanhã começaremos uma nova temática. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu final de semana.